Olá, aqui é Leandro Freitas do Excel & Company com mais um vídeo para o nosso canal. E se você quer dominar as fórmulas do Excel para não ter mais dúvidas sobre elas, continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Ah, e no final tem uma dica especial, hein? Mas antes, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que pode ajudar eles também. Bom, vamos lá para a planilha então. Essa daqui é uma planilha bem simples, comum para todo mundo. Você tem um aluno, ele tem uma nota, uma frequência, e conforme a nota e a percentual de frequência, a coluna E vai dizer a situação dele, se ele está aprovado ou reprovado. Para fazer essa análise, eu utilizei a fórmula C. Se você quer entender sobre a fórmula C mesmo, como ela funciona, eu já gravei um vídeo aqui no canal. É só você clicar aqui em cima no canto direito superior que vai aparecer o card aqui de recomendação. Clica aqui que você vai para o vídeo da fórmula C. Mas hoje eu quero mostrar para você como você vai poder dominar as fórmulas de uma vez por todas no Excel, para você não ter problema com nenhuma fórmula a mais, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, quando eu tenho uma fórmula aqui, por exemplo, no exemplo da E5, se eu clicar aqui, a primeira coisa que a gente pode observar de uma fórmula é que quando você está dentro da fórmula, já dentro da digitação da fórmula no Excel, ele vai trazer essa guia aqui embaixo, ó, da célula selecionada, te informando já quais são os parâmetros da fórmula. Então, o C, por exemplo, a fórmula C, nós temos que ter um teste lógico, um valor se verdadeiro, que no caso aqui é o aprovado, e um valor se falso. Então a primeira dica aí já é, quando você está digitando uma fórmula, o próprio Excel ele já te dá uma guia para saber quais argumentos são necessários para essa fórmula. O próximo é esse daqui, ó, que o próprio Excel ele evidencia as células que possuem referência. Por exemplo, o C5 ele é uma referência nessa nossa fórmula e ele colocou de azul aqui, ó, na cor azul, e ele está mostrando que a célula está aqui, ó, com a borda azul. Isso já ajuda bastante também na hora de identificar os argumentos. Aqui também, ó, referência à célula D5, e o Excel marcou a célula D5 com a borda vermelha. Perfeito. Outra coisa que pode nos auxiliar é você clicando na fórmula. Você quer mais detalhes sobre esses argumentos? Você pode vir aqui no botão de inserir função e ele vai te mostrar os argumentos da função, ó, argumentos da função, que era aquilo que aparecia na guia de baixo. Porém, nessa janela, além dele te mostrar quais são os argumentos, ele traz uma breve descrição de como funciona a fórmula em si, ó. Então isso corresponde à fórmula C. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Isso é a descrição da função C. E aqui embaixo, ó, que tem o mesmo título do argumento, ele te explica. Por exemplo, o teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como falso ou verdadeiro. Se colocarmos aqui, ó, valor ser verdadeiro, clicarmos aqui nesse espaço, ele vai trazer aqui embaixo, ó, valor ser verdadeiro é o valor retornado se teste lógico for verdadeiro. Então, se você tiver dúvida do que significa ou como deve ser preenchido cada argumento da função, você pode vir nesse botão de inserir função aqui, que ele vai te trazer essa janela de argumentos da função. Outro recurso que o Excel tem para te ajudar, vamos supor que aqui está um pouco difícil para você ler as fórmulas, ou você queira trazer essa fórmula na célula, para que você possa enxergar melhor os argumentos e a construção da fórmula. Então você pode vir aqui no menu superior Fórmulas, vem aqui em Auditoria de Fórmulas e aperta neste botão Mostrar Fórmulas. Aqui, né?
menu superior, mostrar fórmulas. Quando você clicar, ele vai ficar selecionado o botão. E agora, aquelas células que possuem fórmulas, ao invés dela trazer o resultado, né, a resposta, ela vai trazer a construção da sua fórmula. Então, aquilo que nós tínhamos digitado aqui na barra de fórmulas, ela vai aparecer agora na sua célula. Ah, para que serve isso, Leandro? É para você fazer análise da fórmula mesmo, tá? Porque na verdade o que a gente quer é o resultado. Então, depois que você corrigiu, fez a análise da sua fórmula, você pode voltar aqui no menu superior Fórmulas, mostrar fórmulas novamente, clicar, ele vai ficar desselecionado, ó, e aqui as células vão voltar a trazer os resultados. Mais uma ferramenta para as fórmulas aqui no menu. Também está aqui no menu Fórmulas e se chama Rastrear Precedentes. Quando você clicar nesse botão, o Excel ele vai trazer para você aqui na planilha estas setas azuis aqui, ó. Então ele está dizendo que esta célula E5, o resultado desta célula E5 depende da célula D5, ó, que tem uma bolinha, e também depende da célula C5, que também possui uma bolinha. Por que isso? Às vezes você está com uma fórmula numa planilha bem grande, precisa ter de uma forma visualmente fácil quais são as células dependentes. Então você pode clicar nesse rastrear precedentes e ele vai te mostrar de onde vem o resultado desta fórmula. O contrário também é verdadeiro. Primeiro, para a gente eliminar essa setinha azul aqui, ó, nós vamos aqui no menu Fórmulas, remover setas, senão ele vai começar a contaminar muito a tela. A gente pode fazer o contrário. Aqui a gente viu os precedentes e eu posso, por exemplo, eu quero alterar esse C5, essa célula C5, mas eu quero saber se ela influencia em algum resultado de outra fórmula. Então eu posso vir aqui no menu Fórmulas e clicar agora, em vez de rastrear precedentes, eu vou clicar em rastrear dependentes. E aí eu vou apertar aqui, o Excel vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai falar para mim, ó, se você alterar o valor da célula C5, toma cuidado que a E5, que é essa daqui, ó, que é a situação de aprovado, pode ser alterada. E também aqui no caso, né, como eu fiz um PROC V, também tem uma fórmula que depende dessa coluna. Ele falou, ó, essa célula I5 também pode ser alterada. Se você não quiser ver mais isso, novamente no menu Fórmulas, remover setas. Aí ele vai remover essa seta. A outra ferramenta que nós temos para avaliar as fórmulas é essa daqui, ó. Então você seleciona a célula, né, que você quer avaliar, menu Fórmulas, avaliar fórmula, aqui no menu. Quando você clicar, ele vai abrir essa janela para você, ó, avaliar fórmula. Então primeiro ele vai te informar a referência, né, que é a célula E5 da planilha 1, e vai trazer a equação aqui para você, ó, C, E, C5 maior ou igual a 7, D5, assim por diante. Veja que o Excel ele sublinhou a informação da célula C5, porque a primeira dado que ele vai avaliar é essa célula C5. Então você vai clicar em avaliar e veja que ele já trouxe aqui, ó, C5, ele mudou o valor de C5 para 8,5, porque se você observar aqui na célula, ó, C5, o valor realmente é o 8,5. Perfeito? Vamos voltar aqui. Então ele pegou C5 é igual a 8,5. 8,5 é maior ou igual a 7? Aí você vai clicar de novo em avaliar. Ele vai falar, sim, é verdadeiro. 8,5 é maior do que 7. Então ele já fez a análise do primeiro termo da sua função. Depois ele vai para D5. D5, se nós olharmos na célula, ele é
70%. Ok? D5, 70%. Então, se nós pedirmos para ele avaliar, ele vai responder aqui, ó, que sim, D5 é 0,7, que é 70%. 0,7 é maior ou igual a 0,7? Avaliar, sim, é verdadeiro. Aí agora ele está vendo toda essa expressão, ó, na função e. Se é verdadeiro, o primeiro termo é verdadeiro e o segundo termo também é verdadeiro, então todo esse teste lógico é verdadeiro. Vamos clicar em avaliar. Pronto, lá. Aí ele falou, ó, se o termo que a gente tinha colocado antes fosse verdadeiro, e ele já falou, é verdadeiro. Então ele deve responder como aprovado, e se fosse falso, ele responderia como reprovado. Como ele já avaliou e descobriu que é verdadeiro, a resposta final, a gente vai clicar em avaliar, e ele vai falar que será aprovada. Se você quiser, você pode clicar de novo em reiniciar, e ele vai voltar a fazer toda essa equação. Todas essas dicas que eu dei sobre fórmulas no Excel, eu acredito que você vai conseguir dominá-las, se não todas, pelo menos a grande maioria delas. Mas eu queria deixar uma outra dica aqui para vocês, já que nós estamos falando de fórmulas e para resolver, existe um problema que o pessoal sempre comenta comigo. Aqui eu coloquei uma função de PROC-V, né? Você coloca o nome do aluno e ele traz uma nota, a nota do aluno aqui, por exemplo. Deixa eu até arrumar aqui o formato para ficar igual, com uma vírgula, né? Então você seleciona aqui o nome de um aluno e ele retorna a nota. É bem simples, tá, pessoal? É só o PROC-V. Inclusive, se você quiser saber sobre a fórmula PROC-V também, clica aqui em cima no canto superior direito também, ó, já existe um vídeo no canal. É só você clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima agora. E lá eu explico como é que você faz passo a passo a fórmula PROC-V. Então você seleciona o nome. Tá, aqui está funcionando perfeitamente. Mas pode ocorrer, por exemplo, dessa célula estar em branco. E aí vai aparecer esse erro aqui, ó, no Excel. É bem comum aparecer esse erro. O que que significa? Significa que o Excel não achou argumentos suficientes para te dar uma resposta. Porque você, na fórmula PROC-V, por exemplo, você falou para ele buscar o nome de um aluno que estivesse nessa lista e trazer uma nota. Porém, como a célula está em branco, ele não sabe te dizer. Em branco, não existe um aluno que não tenha nome e ele não sabe te dizer que resposta dá. Como que a gente pode selecionar isso? Com uma fórmula muito simples chamada CErro. Então a gente pode colocar aqui, ó, antes da fórmula PROC-V, que a gente já inseriu, você pode escrever CErro. Como funciona essa fórmula CErro? Ela vai perguntar para você, ó, eu vou verificar se existe erro num determinado valor, que deve ser uma resposta lógica, que aqui no nosso caso é a própria fórmula PROC-V, que já estava pronta. E aí ele vai me dar o segundo argumento, que é o valor CErro, ou seja, se ocorrer esse erro, em vez de aparecer aquele símbolo de hashtag N/D, que é uma expressão de erro do Excel, eu posso escolher uma outra representação. Então, por exemplo, eu posso escolher para que ele escreva escolher um aluno. Dou Enter. Aqui eu vou precisar fechar mais um parênteses, né, que é da fórmula CErro. E vou dar Enter. Então, olha só. Quando aparecia aquele erro, em vez de aparecer aquele erro lá, o hashtag ND/D, ele vai colocar esse texto que eu selecionei aqui, ó, que eu informei para ele. Então, se eu selecionar um aluno, ele vai trazer a nota corretamente. Porém, se eu der um nome que não exista
ou deixo em branco, em vez dele aparecer aquele erro, ele vai me dar uma informação de escolher um aluno aqui. Vou fazer uma outra bem rápido aqui, que é, por exemplo, se eu tiver um número divisor, dividendo. Acho que é dividendo. Então eu quero dividir 100 por 2. Eu vou colocar a fórmula aqui embaixo, da divisão. Então 100 dividido por 2, 50. Porém, se eu colocar 0 aqui, ó, no divisor, ele também vai dar um erro, ó, que é o erro de divisão por 0, porque na matemática nenhum número pode ser divisível por 0. Isso é um erro na matemática. Então também a gente pode usar, só que vamos supor que eu não quero que apareça esse erro, eu quero que a célula fique em branco, por exemplo. Então eu posso usar novamente a fórmula CErro. E aqui eu vou colocar que se essa divisão der um erro, né, ele não apareça nada, por exemplo, fica em branco. Ou de 0, né? Seria um valor nulo. Então, ó, ele apagou, ele deixou como 0. Se você colocar qualquer valor, ele vai fazer o cálculo, mas se você colocar um 0 ou deletar o valor, ele vai colocar como 0. Aí você pode escolher, né, se você quer um texto ou se você quer um valor nulo, que nem eu coloquei aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já clique no botão curtir se você gostou. Compartilhe com seus amigos, porque pode ajudar eles também. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo novo. Se você quer ter certeza que não vai perder nenhum novo vídeo, clica no sininho aqui, que é o botão de notificação. Um forte abraço e até mais.